Em Portugal, uma das organizações que tem um maior conhecimento da realidade da violência contra imigrantes e que com grande proximidade acompanha cada denúncia é a APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Para nos falar sobre o trabalho desenvolvido, nomeadamente na questão do tráfico de seres humanos, temos em estúdio Juliana Moia. Olá, Juliana, bem-vinda ao Nós. Olá, obrigada. Juliana, no que diz respeito à violência contra imigrantes, qual é o panorama atual? Bem, na realidade, a violência contra a população imigrante é muito semelhante à violência contra a população portuguesa. Os números acompanham-se? Os números acompanham. É claro que os números que a APAV possui seguem, de alguma forma, os números da criminalidade de uma forma geral, mas como a APAV em Portugal está muito ligada à realidade da violência doméstica, consequentemente, os imigrantes que mais nos procuram também são vítimas de violência doméstica. Nós notamos essa predominância. E os contornos dos casos são muito diferentes? São muito parecidos. A única grande diferença que também acontece com as vítimas portuguesas, mas que com a população imigrante acontece com mais frequência, é a questão da ausência de apoios. Como geralmente os imigrantes mudam de país e vêm sozinhos ou com um ou outro membro da família, quando ocorre uma situação de violência doméstica, é raro que tenham uma estrutura familiar mais alargada que possam apoiá-los. E sente que essa ausência provoca também muitas vezes a falta de denúncia de muitos casos? Certamente que sim. Nós temos notado que, por conta da crise econômica, sobretudo, as situações de violência doméstica têm sido menos denunciadas e mais prolongadas no tempo. Isso por conta da dependência econômica que muitas vezes as vítimas têm em relação aos agressores. E no caso da população imigrante, acontece o mesmo. Como não há uma rede familiar ou social de apoio, a tendência é que a situação de violência seja mais grave ou mais prolongada. E o que é que uma pessoa deve fazer quando é vítima de violência? O imigrante deve ligar para algum órgão específico? Deve dirigir-se à polícia? Bem, o que é importante dizer é que os imigrantes que são vítimas de crime em Portugal têm exatamente os mesmos direitos do que os cidadãos portugueses. É uma característica ou outra que muda e está relacionada mais à situação documental do imigrante. Se o imigrante tem autorização de residência ou não no país. E no caso de não ter? No caso de não ter, as repercussões podem ser mais complicadas. Sim, o exercício dos direitos é realmente um pouquinho mais difícil, mas a única diferença assim, que tem mais peso é o fato de, a partir desse imigrante indocumentado não ter direito ao apoio jurídico prestado pelo Estado, ou seja, um advogado cujo pagamento é feito pela Segurança Social. De resto, um imigrante documentado ou não tem o direito de fazer uma queixa na polícia, de dar início a quaisquer processos judiciais que estejam em causa. Sim. E tem os mesmos direitos do que um cidadão português. E quais são os casos mais recentes registados? Bem, como eu referi há pouco, a violência doméstica tem uma prevalência maior, sim. Nós não sabemos ainda em relação ao ano de 2013, porque não temos as estatísticas concluídas, mas tudo indica que haverá um aumento das situações, tanto quanto aos cidadãos portugueses, quanto dos imigrantes. E, paralelamente, as situações de discriminação continuam a ser muito frequentes. Outros crimes mais ligados à comunidade imigrante também, como o tráfico de seres humanos, o auxílio à imigração ilegal, o lenocínio, que afeta muitos imigrantes em Portugal. Em Portugal há muito tráfico de seres humanos? Se há muito ou não, é uma pergunta um pouco difícil de ser respondida, porque a recolha estatística e mesmo o registro oficial dos casos de tráfico de seres humanos são muito difíceis. Sim, são situações escondidas e é um desafio não só em Portugal, como em outros países, a identificação dessas situações. São redes muito escondidas, não é? Muito escondidas. E a própria vitimação é escondida. São pessoas que não têm acesso à comunidade, ao público em geral. Mas só para que tenham um parâmetro, no ano passado foram identificadas 125 situações de tráfico de seres humanos pelas autoridades portuguesas, tanto de pessoas e cidadãos estrangeiros, no caso, e portugueses explorados em Portugal, como de portugueses explorados em outros países, nomeadamente outros países da União Europeia. Sim. E no caso de estrangeiros explorados em Portugal, existe alguma comunidade mais permeável a esse tipo de abuso? A comunidade brasileira, existem muitas vítimas de nacionalidade brasileira, depois a nacionalidade romena, por acaso no ano passado muitas vítimas da Croácia também. Isso depende um pouco de ano para ano e das próprias redes criminosas que são identificadas. E se calhar, para que os cidadãos possam participar um bocadinho mais nesta questão da detecção desses casos, o que é que se deve fazer? Ao que é que devemos estar atentos?
Pronto, a sensibilização é muito importante nas situações de tráfico. Nós desenvolvemos um material de sensibilização, são umas brochuras que nós distribuímos para o público em geral com algumas informações sobre o tráfico. Na página Algo importante a dizer dessas brochuras é que estão em várias línguas, por exemplo. Sim, temos as brochuras em português, em inglês e em russo. E na nossa página da internet também há alguma informação sobre o tráfico. Nós desenvolvemos ações de sensibilização junto às escolas, a profissionais, a comunidade em geral, para que as pessoas tenham realmente uma noção do que deve chamar a atenção na identificação de uma situação de tráfico. Sim. Claro. E em relação, há pouco disse-me que a violência doméstica estava a aumentar muito. Que medidas é que estão a ser implementadas para combatermos essa questão? Em relação à população imigrante, passa muito pela consciencialização. Também foram desenvolvidos materiais de sensibilização pelo ACID, nós também temos alguns materiais. E o fato das pessoas saberem os direitos que têm, nada mais efetivo no combate a esse tipo de crime do que a denúncia e o sistema judicial como um todo. Acha que ainda hoje as pessoas têm dificuldade em definir o que é um simples arrufo? Acha que há uma linha, é uma linha muito tenue, não é? Sim. Acha que as pessoas têm dificuldade em perceber quando são vítimas de violência doméstica? Sim, existe essa dificuldade. Essa questão, quando se fala da violência doméstica, da população imigrante, levanta-se a questão cultural também. Cultural, pois. Não é? Dizem que algumas comunidades têm mais tolerância à violência do que outras. Isso, de fato, é verdade. Depende um pouquinho da cultura de cada comunidade, de cada família, até num nicho um pouquinho menor. Cada um considera ato de violência como uma coisa mais grave ou talvez menos grave. Sim. E aí entra também a questão da violência psicológica, que em Portugal é crime, mas que muitas pessoas não consideram como tal. Pois. Quer deixar alguma mensagem? A mensagem para as pessoas que, por acaso, estejam a passar por uma situação dessa, seja de violência doméstica, ou que se sintam discriminadas, ou que passem por qualquer outro tipo de crime, ou que conheçam alguém que esteja nessa situação, que falem, que denunciem, seja as autoridades, seja a PAV, nós estamos sempre disponíveis para ajudar. Obrigada pela disponibilidade, Juliana. Não era essa. Saímos do estúdio.